Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A Bíblia fala que haverá um dia, o dia de nosso Deus. É um dia de vingança, em que Deus irá vingar contra todos aqueles que prevaricaram contra o seu mandamento, os mandamentos de Deus para o homem. Pois o dever de todos os homens é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, coisa que não está acontecendo, porque o homem não teme mais a Deus. A Bíblia fala que não há temor do Senhor aqui na terra. Não existe conhecimento de Deus na terra. O homem deixou de adorar a esse Deus para adorar demônios. O homem deixou de cultuar a Deus para cultuar o diabo. Mas Deus ainda continua com a sua mensagem. A sua palavra, ela é verdadeira. Jesus falou que estas palavras são fiéis e verdadeiras, e ao homem que obedecê-la viverá, e ainda que morra, ele o ressuscitará na ressurreição dos justos no último dia. Então morrer com Jesus, quem morrer com ele é lucro, porque partiu dessa vida para uma melhor, partiu do sofrimento para o gozo, saiu da tristeza para a alegria, deixou o mundo do diabo para viver no mundo de paz, gozo e conforto lá diante de Deus. Eu vim ler com vocês o Evangelho de Jesus, porque o que nos interessa é o que está escrito. Jesus falou assim em Lucas capítulo 16: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui é Jesus contando a história de 2 homens, e ele vai falar que um foi para o seio de Abraão depois que morreu, e o outro foi para o inferno depois que morreu. A morte vai chegar tanto para o rico como para o pobre. Nenhum dos dois escapa da morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 e versículo 23: Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus, quando conta essa história, ele vai falar a importância que é ao homem observar os mandamentos de Deus, o homem examinar a palavra de Deus, porque aquele que morre sem ter o seu nome escrito no livro da vida, ele é lançado no fogo,
ele é lançado no inferno. Pois Jesus falou que o rico morreu e ele foi acordar no inferno. Para muita gente que diz que o inferno não existe, ele está chamando Jesus de mentiroso, porque Jesus falou que o inferno, ele existe, porque o homem rico morreu e para lá foi. Porque o homem rico na história, Jesus não dá nome para ele. Jesus não fala quem é aquele homem, se ele é ciclano de tal ou se ele é fulano de tal. Ele apenas dirigiu o comparativo de dois homens aqui na terra, porque para muita gente o rico foi o abençoado de Deus. Para muita gente, ser rico é ser abençoado de Deus. Mas a maior riqueza de um homem não está na riqueza que ele possui, está no nome. Se ele tem um nome diante de Deus. Porque o que nos torna conhecido para Deus não é o dinheiro, não é a prata nem o ouro, não é os bens materiais, mas é o nome. Lá no céu, a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 15, que aqueles que não foram achados, os seus nomes escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, o que é a segunda morte. Mas Jesus falou que esse homem rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente, tinha uma vida farta, uma vida boa, sossegada, aparentemente, tinha tudo que o dinheiro poderia oferecer um homem, tinha riqueza à sua disposição, tinha o materialismo à sua disposição, tinha tudo que o dinheiro poderia oferecer um homem, mas o que ele não tinha era um nome. O mais importante do homem aqui na terra não é o dinheiro que ele tem, e sim o nome que ele tem diante de Deus. Porque o homem consegue ter nome diante de Deus quando o homem morre para este mundo. Pois a Bíblia fala que ainda que está vivo, mas está morto. Ainda que tem nome que está vivo, mas perante Deus está morto. E o que nos torna vivos diante de Deus é o Espírito Santo, que nos vivifica dentre os mortos. Porque o pecado tem uma parede que separa o homem de Deus. O pecado, a iniquidade. E Paulo falou, quando ele disse que Jesus quebrou a parede do pecado, a parede que nos separava de Deus. Mas esse homem rico, ele viveu aqui na terra de boa aparência. Ele viveu tendo tudo que o dinheiro poderia dar a um homem. O apóstolo Paulo falou na primeira carta a Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Este rico estava completamente desviado desta fé, da palavra de Deus. Ele sabia quem era Abraão. Abraão é uma figura importante no Antigo Testamento. Então, se esse homem, depois que morreu, ele conseguiu enxergar ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, então ele tinha conhecimento da Escritura. Ele tinha conhecimento quem era Abraão. Abraão é o patriarca da fé. Abraão é uma potência de Deus. Então ele não morreu inculpável. Ele não morreu sem saber quem era Deus. Mas acontece que o homem, ele se desvia desse Deus, porque ele se encontra em umas oposições da vida que o faz forçar ele a adquirir outros meios, como ir atrás do dinheiro, correr atrás do dinheiro, passar o tempo inteiro só pensando no dinheiro. E este rico tinha uma vida regalada. Ele era uma vida boa aqui na terra, tinha tudo, mas não tinha um nome, não tinha conhecimento de Deus. Mas a morte chegou para ele, como chega para qualquer pessoa, rico ou pobre, mendigo ou bem-sucedido na vida. A morte chega para ambos, os dois. Nem o pobre, nem o rico se escapa da morte. E ela não avisa o dia nem a hora. Jesus falou em Lucas 12,
Louco, se esta noite pedirem a você a sua alma, para quem será e o que você tem preparado? Porque as pessoas andam preocupadas só com esse bem-estar, só com esta vida, em ganhar dinheiro, ver se fica rica, ver se fica bem sucedida na vida, e se esquecem de se arrepender dos pecados, ter o nome escrito diante de Deus no livro da vida. Também havia um mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas à porta daquele. Coitado, Lázaro, um mendigo, não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha família, não tinha com que se alimentar. O seu próprio corpo, ferido, machucado, cheio de marcas. Ele era um miserável da vida. Era um homem que passava necessidade. Estava todo dia lá na casa daquele rico, desejando comer as migalhas que caíam da mesa dele. O rico, quando estava em vida, não exerceu misericórdia, não estendeu as mãos para o mendigo Lázaro, o pobre coitadinho. Mas ele estava lá, como Jesus falou em Apocalipse 3 e versículo 20: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entrarei nela, cearei com ele e ele ceará comigo. Aquele mendigo Lázaro estava todo dia na porta daquele rico, desejando comer as migalhas. Foi humilhado, desprezado, nem fez caso de Lázaro. Tratou Lázaro pior do que os cachorros, porque até os cachorros estavam se alimentando. Mas o coitadinho do Lázaro, ele tinha um nome. E Jesus falou que ele morreu, e vieram os anjos de Deus buscar a sua alma. Ser servo de Cristo nesta vida custará a própria vida. Jesus falou que aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que morrer por amor à minha vida, salvar-se-á. Lázaro morreu por causa de Deus. Ele morreu porque ele confiava em Deus, e ele tinha um nome. E quando ele morreu, os anjos de Deus veio buscá-lo, a sua alma. O profeta Daniel falou que muitos ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para o desprezo e vergonha eterna. Ou você pensa que vai ficar no purgatório, ou você imagina que vai ter reencarnação. Jesus, na história que diz, existe o céu ou o inferno. Para onde a alma do homem vai? Porque a alma do rico, Jesus falou que foi para o inferno. A alma do pobre, que tinha um nome, Lázaro, foi para o seio de Abraão. Não existe purgatório na Bíblia. Não existe reencarnação, como Allan Kardec prega, o espiritismo. Mas existe o inferno, que Jesus falou, que é para lá que o homem vai, se não se arrepender do seu pecado, se o homem não sair da avareza, se o homem não deixar os ídolos. É para lá que o homem está indo, porque não honra a Deus, não teme a sua palavra. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E qualquer um que cai nessa cobiça, da fé já está desviado. Lá no inferno, o rico ergueu os olhos e viu ao longe. É engraçado que as pessoas não acreditam em inferno. Não acreditam após esta vida de sofrimento, de tristeza, de tribulações, será pior na outra. Porque lá no inferno Jesus falou que o bicho não morre, o fogo não apaga, lá é choro e ranger de dentes, sofrimento e sofrimento. Como era para este rico? Ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamou, falou: pai Abraão, manda Lázaro descer aqui no inferno e trazer um pouco de água na ponta do seu dedo e molhar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama.
Lá no inferno, o homem que aqui viveu regalado, só na boa vida, só desfrutando dos bens que ele possuiu, porque aqui o homem é rico, aqui o homem é feliz, só não sei de quê, porque o homem que não tem Jesus, ele não consegue ser feliz bebendo cerveja, ele não consegue ser feliz fumando um cigarro, não consegue ser feliz se drogando, mas ele tenta, ele quer se esconder atrás dessas coisas, enganando a si mesmo, achando que a felicidade está nestas coisas. O rico viveu como quis, desfrutou de todos os seus bens que tinha em vida, mas depois que morreu, acabou a alegria, acabou a festa, acabou todo o mundanismo, acabou tudo aquilo que ele tinha como promoção que o dinheiro poderia dar e oferecer. Mas depois que ele viu que estava no inferno, ele viu que o tempo que ele viveu aqui na terra foi perca de tempo. E ele viu que lá na eternidade os valores invertem. O pobre ficou rico e o rico ficou pobre, porque o rico, quando estava em vida, não prestou misericórdia para o pobre, mas lá no inferno quis ser ajudado, lá no inferno pediu misericórdia. Pai Abraão, peça a Lázaro, manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo um pouco de água e vem e refresca a minha língua. Só que Abraão falou para aquele rico: você lembra, filho, que você tinha dinheiro, foi gastar com prostituta? Você lembra que você ganhou o seu salário e foi gastar com cocaína? Você lembra que você tinha dinheiro e foi para o estádio de futebol assistir seus ídolos? Possuiu a sua vida, gastou tudo que tinha com imundícia, com a iniquidade. Mas agora este está sendo consolado e tu atormentado. Você está sendo consolado, Lázaro. Quem quiser, falou Jesus, vir após mim, negue-se a si mesmo e cada dia tome a sua cruz. A cruz é sofrimento por todo o tempo que o homem viverá aqui na terra. Lázaro só tinha sofrimento, pedindo e desejando para comer das migalhas. Mas o rico pediu misericórdia. E Abraão falou para ele: olha, filho, nem mesmo se nós quiséssemos passar daqui para aí, não poderíamos, porque tem um grande abismo colocado entre aqueles que estão no céu e aqueles que estão no inferno. Então essa teoria de purgatório não existe, foi invenção dos papas, que o homem vive aqui na terra só no pecado, só na vagabundagem, e depois que morre pensa que vai para o purgatório. Depois que morre, pensa que vai rezar Ave Maria, queimar a vela e vai tirar o cidadão de lá. Não existe essa tese. Jesus falou que o inferno é real. O inferno, o rico estava lá sendo queimado, vivo, porque a alma do homem não morre. Morre o corpo, vai levar lá para o cemitério. Mas e a alma que morreu sem ter Deus como seu Salvador? Vai para o inferno. E fica pedindo misericórdia. E Abraão falou para ele: não poderemos passar daqui para aí, nem os que estão aí passar para cá. Está posto uma grande barreira, é um grande abismo. O homem vive do jeito que quiser aqui na terra, Deus não vai interferir, mas Ele proporciona a cada homem a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, o céu ou o inferno. Você escolhe se quer ir para o céu. Para ir para o céu tem que deixar o pecado, viver com Cristo, morrer para o mundo, nascer para Deus. Para ir para o céu, o homem tem que negar a si mesmo e cada dia tomar a sua cruz. Geração que não quer Jesus, Jesus falou que o povo honra Ele com os lábios,
mas o coração está longe de Deus. O coração está no pezinho de meia que vai fazer. O coração do homem só está no dinheiro, como a deste rico. Jesus, ele não mentiu quando ele falou do inferno, mas o homem quer acreditar em purgatório, quer acreditar em reencarnação, quer acreditar. Depois da morte, segue-se o juízo. Não vai ter reencarnação, purgatório. Depois da morte, Jesus falou: é céu ou inferno. E se morrer no pecado, acorda no inferno. Se morrer bebendo cerveja, acorda no inferno. Porque não quis obedecer a este Deus. O povo não gosta, xinga, blasfema, murmura. Mas não é contra mim que você está dirigindo essas palavras. É contra Jesus. Jesus falou que aqueles que te ouvem, ouve a mim que te enviei. Mas se eles não te ouvem, não ouvem também a mim. Essa geração é a pior geração que houve na face da terra. Geração que não aceita a correção de Deus. Geração que não aceita o Evangelho de Cristo. Porque quer viver na mentira, quer viver na idolatria, na avareza, quer viver adorando seus ídolos. Mas a morte vai chegar, como chegou para estes dois, para todos. Porque o seu dinheiro não te livra, o seu salário alto não te livra, a sua vida farta aqui na terra não livra o homem da condenação de Deus. Jesus, ele não mentiu quando ele falou do inferno. Foi o que mais falou acerca do inferno do que do próprio céu. E ele falou que se teu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar nos céus, na vida eterna, faltando um dos teus membros, do que possuindo os dois e ser lançado no fogo do inferno. Lázaro viveu aqui na terra. Não foi atendido por aquele rico, mas na outra vida ele viu o valoroso e precioso momento que ele viveu aqui na terra, sempre fazendo menção do nome de Jesus, sempre andando nos preceitos de Deus. Aquele rico tinha conhecimento de Moisés e os profetas, de Abraão, mas não quis obedecer. Depois que morreu, ele foi aprender a clamar a Deus. Tem tempo aqui na terra para o homem clamar a Jesus. Tem tempo do homem buscar a Deus arrependimento. A Bíblia diz que aqueles que invocam o Senhor serão salvos. Quem quiser, beba de graça desta água, a água da vida. Aí aquele rico falou para Abraão: eu tenho 5 irmãos, manda Lázaro pelo menos lá, dá testemunho, para que eles não venham para este mesmo lugar em que eu estou. Só que Abraão falou para ele: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Aqui está a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Quem tem ouvidos, falou Jesus, ouça. Quem quiser, beba de graça da água da vida. E aquele rico não quis. A confiança dele estava no dinheiro. Até o último instante de vida, ele tinha dinheiro para se alegrar. Até o último instante da vida, ele tinha o dinheiro para se divertir, para beber, para comer. Mas depois que ele morreu, ele viu que o dinheiro não era nada. O dinheiro não tinha valor nenhum. O profeta Sofonias falou que o dinheiro, a prata e o ouro, vai ser jogado na rua no dia da ira do Senhor. O seu dinheiro não vai valer nada diante de Deus, quando Deus irá, quando vier o dia de nosso grande Deus. Hoje você compra, você vende, você faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas depois que morrer, esquece, porque o dinheiro não livra a alma do homem do inferno. Jesus falou: o que adianta ganhar todo mundo, mas perder a alma?
O que adianta o homem ganhar este mundo inteiro? Ser conhecido lá no Japão, lá nos Estados Unidos, ser conhecido lá na América. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação? Não valeu de nada ajuntar dinheiro na poupança. Não valeu de nada confiar nas riquezas, porque a confiança do homem não está na riqueza, está em Jesus Cristo. Confiar em Jesus é para o homem estar confiando, mas em vez de confiar, está confiando em auxílio emergencial do governo. Em vez de confiar em Jesus, está confiando no dinheiro que ele recebe do governo. Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, eu entro nela. Sabe o que está fazendo com Jesus? Deixando para o lado de fora. Porque o que os homens querem é só ídolo. O que os homens querem é só cachaça, só prostituição, só sexo fora do casamento. Só viver regaladamente aqui nessa terra. Jesus falou: mais duro juízo haverá para esta geração do que para Sodoma e Gomorra. Então essa é a mensagem de Jesus. Crê nele enquanto você tem vida. Depois da morte segue o juízo. Depois da morte Caixinha descarregou, irmão. Caixinha descarregou, irmão. Glória a Deus.